Bom dia, gente, bom dia, show de glória. Mais um dia aí que estamos ao vivo, mais uma Joy Live. Deixa eu baixar meu cabelo aqui, ó. Hoje vamos falar sobre Salmos 13. Salmos 13. Lucas Nascimento, show de glória. Tudo bem com você? Salmos 13. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por a tua presença. Que o Senhor venha nos conduzir em entendimento da tua palavra, Papai. Obrigado pelas coisas que o Senhor me ser capaz realmente, capacitado por ti, Papai, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado e me mostrado a cada dia, Senhor. Em o nome de Jesus, Papai, eu me coloco como seu aprendiz aqui, Papai, que o Senhor possa conduzir todos os meus passos, todas as minhas palavras, em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Bom dia. Os Salmos 13, fala aqui, o título na minha Bíblia está aqui, Oração de Fé. Oração de Fé. Ele começa assim, ó, Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Já esse primeiro já é intrigante, né? Porque a palavra do Senhor fala que mesmo que a nossa mãe se esquecesse de nós, o Senhor jamais esqueceria de nós. Então, vejam que isso é algo que está saindo do coração do salmista, Salmo de Davi, esse aqui, que não representa, na realidade, uma verdade no Senhor. O Senhor, ele não se esquece da gente, né? A gente pode ter essa sensação aqui. E aí eu fiquei me perguntando quando que Davi poderia ter tido essa sensação aqui, que Deus estaria esquecendo dele, né? Quando que Davi poderia ter tido isso? Até quando, Senhor, Salmos 13, versículo 1, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Olha, quando que Davi poderia ter tido esse sentimento que não condiz com a realidade, porque Deus não esquece de nós. Davi poderia ter tido isso daqui quando ele, de alguma forma, foi tentado e caiu. Sabe, quando a gente é tentado e cai, a gente tem a sensação de que estamos distantes de Deus, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Olha só. Relutando dentro da minha alma. Rosângela. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando, né? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? A gente estudou aí alguns dias, né, que o Senhor é lugar de refúgio, mas nós temos um monte também, né? Quando a gente vai para o nosso monte e não para o lugar de refúgio no Senhor, a gente vira um alvo fácil também dos nossos inimigos, né? Então me pareceu muito que esse contexto aqui é um contexto que Davi se sentiu longe do Senhor, né? Não que o Senhor tenha esquecido de nós, isso não é verdade. A palavra fala que o Senhor nunca se esquece de nós, né? Mas as nossas escolhas, né, podem nos levar a isso. E você sabe que eu tenho buscado aqui, né, o Senhor, e o próprio Pai Nosso que Jesus nos ensinou,
A gente pode ver em Lucas, eu estou aqui com o computador do lado, Lucas, deixa eu colocar assim, ó, para ficar melhor. Em Lucas, capítulo 11, no versículo 4, Jesus está ensinando, né, os apóstolos, se você for orar ao Senhor, né, ore dessa forma. E ele está ensinando assim, no versículo 4 fala assim, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, né? Nessa versão aqui, nova versão internacional. Mas o que me intrigou foi assim, e não nos deixeis cair em tentação. E em inglês, em algumas versões, fala assim, não nos leve até a tentação. Que interessante essa questão aí, né? Nós estamos estudando Salmos 13, a oração de fé de Davi. Davi declara que coloca que o Senhor, como se o Senhor estivesse distante dele, né? E aí eu entendo isso como um momento de Davi que ele se sentiu tentado, talvez tenha caído, e aí ele sentiu que o Senhor estava distante dele. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas faz bastante sentido para mim, né? Já vivenciei essas situações, né, quando a gente erra, né? Mas muito intrigante que o próprio Pai Nosso fala para a gente orar a Deus pedindo para que Deus não nos deixe cair, né? Em umas versões em inglês, não nos leve até a tentação. Mas é conflitante, né? Eu gosto de conectar a palavra, né? As palavras. É conflitante porque quando Jesus foi batizado, em Lucas 4, também, Lucas, capítulo 4, está escrito assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí que aconteceram as tentações de Jesus. Então, interessante. Jesus, ele fala para a gente orar, para Deus não nos levar à tentação. E Jesus mesmo, no versículo 4, no versículo 11, ele fala para a gente orar para Deus não nos levar à tentação, mas no versículo 4, ele foi levado pelo Espírito do Senhor ao deserto. Não parece estranho isso? Aí eu estava em oração hoje de manhã, e pedindo para Deus o que é isso, né? O que questão, para que ele me explicasse. E aí me veio muita palavra assim, sintonia, a palavra, sabe? Porque quando a gente está lendo a palavra, a gente tem que entender que a gente está lendo um livro espiritual. Então, quando Jesus fala assim, não nos deixe cair em tentação, ele está falando, sabe, quando a palavra de Provérbios, que a gente começou esse estudo em Provérbios, fala que a gente deve guardar, antes de tudo, todas as coisas, a gente deve guardar primeiro o nosso coração. A gente pode estar em um lugar de tentação. Quantos entendem que o que a gente vive hoje, né, o mundo que a gente vive hoje é um lugar cheio de... é um lugar cheio de tentações, cheio de oportunidades de falhar. A Terra hoje é assim, para onde quer que você vá, a internet é cheia dessas coisas, às vezes a própria comunicação, a televisão, o próprio noticiário, né, é muito influenciável, tem muito objetivo de influenciar, e nem sempre, ou quase nunca, nos influencia para um lado positivo, né? A gente está rodeado dessas coisas. Mas o que Jesus quis dizer quando ele disse,
e não nos deixeis cair em tentação. E veio muito essa palavra sintonia. O que Jesus estava dizendo é que nós devemos orar para que mesmo em meio a todas essas situações reais em que a gente está exposto, né, nos dias atuais, que nós não venhamos a sintonizar, a nos conectar de coração, né? A nossa alma, como Davi fala aqui, ó, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Que a nossa alma, ela, com tristeza no coração, que a nossa alma não venha se conectar com a tentação, sabe? Não venha se conectar nossos pensamentos. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. A gente não pode permitir, a gente tem que orar ao Senhor para que o nosso espírito, o nosso coração não venha se conectar com o que está em torno de nós, que não provém de Deus. É nesse sentido que faz sentido, ao mesmo tempo que o Espírito Santo levou o Senhor até o deserto, Jesus mesmo nos ensina a orar, pedindo a Deus para não cair em tentação, não se sintonizar a isso, porque quando a gente sintoniza o nosso coração a essas coisas que estão em torno de nós, é aí que a gente falha, é aí que a gente cai na armadilha, entendeu? É aí que a gente fica exposto, né? No capítulo Salmos 13, versículo 3 está assim, ó: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ilumina-me os olhos, quer dizer, ele sentia de alguma forma no escuro, né? É o que acontece quando a gente se afasta, né? A gente sente que a gente está caminhando no escuro, a gente sente que a gente... Sabe, e eu não estou falando isso no sentido da gente, por exemplo, se afastar dos caminhos do Senhor e andar em rebeldia, não. Eu estou falando disso de a gente, por alguns momentos, se sintonizar com o deserto que a gente está caminhando, se sintonizar com situações, sintonizar espiritualmente com situações e a gente se permitir pensar coisas erradas, ou se permitir até mesmo agir errado em determinadas situações e depois perceber isso e se arrepender, né? Quando a gente vive essas situações, mesmo que sejam breves momentos, né, elas nos levam a nos sentir afastados de Deus. Mas Deus jamais se afasta de nós. Deus jamais se afasta de nós, né? Versículo 4. Salmos 13, versículo 4. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Tá vendo como ele está falando? Ilumina os meus olhos, para que não se regozijem, não se alegrem os meus inimigos, né? E não digam prevaleci contra... Opa, fez um barulhinho aí. Entende que ele está falando de a gente vacilar, de algum momento a gente falhar, algum momento a gente se permitir que aquilo que está no nosso... Porque você pode estar num entorno complicado, isso seja no trabalho, seja em qualquer lugar que você esteja, num lugar que você está passeando, num clube, ou mesmo na igreja pode existir situações assim que infelizmente sejam mal entendidas ou que o irmão venha falhar com a gente pode estar num ambiente que tenha uma tentação. Mas uma coisa é estar fisicamente nele. Vocês conseguem discernir a diferença entre estar fisicamente e se conectar espiritualmente, se sintonizar espiritualmente, aceitar dentro do coração aquilo, né? Aceitar, vocês entendem que a palavra é uma palavra espiritual. Então, quando Jesus
se referia a orarmos, não nos deixe cair em tentação, ele se referia ao aspecto de não nos deixe sintonizar o nosso coração, que isso não entre dentro do nosso coração e a gente aceite aquela ofensa, ou a gente aceite aquela tentação e venha a pensar e a agir alinhado com aquilo. É nesse sentido. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês isso? Glória a Deus. E aí Davi termina os Salmos 13. Os Salmos 13, Davi termina assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Olha, por isso que o título é Oração de Fé. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozijes. E aí regozijar é uma alegria, é muito mais que alegrar, é você pular de alegria. É aquilo que o Brasil foi campeão do mundo. É mais do que aquilo, é se regozije-se no o meu coração. Então ele está falando do interior dele. Você lembra que a gente falou que o coração não é um órgão? Fisicamente ele é um órgão, mas espiritualmente ele é uma pessoa. Ele é a alma, ele é o seu sentimento. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Na tua salvação. Tem um louvor que eu estava escutando hoje de manhã que ele falava assim, sempre quando você não encobre, quando você declara, quando você, como Davi falava, né, eu não encobri as minhas faltas, né, eu falei tudo para o Senhor, eu declarei tudo ao Senhor, né, eu confessei tudo ao Senhor. Sempre quando você confessa, declara tudo ao Senhor, a graça dele, a bondade dele vem e encobre, né? Como se você fosse, se o Senhor lançasse um manto sobre você, imagine assim, o Senhor lança, nesses momentos, o Senhor lança um manto sobre você e te encobre, te protege, né? Recobre, né? Ele te protege, te salva, né? Salva, você não está mais exposto ao inimigo, né? E glória a Deus por isso, né? Deus, ele é fiel e justo, por isso que está escrito que ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Quando nós reconhecemos, né? E glória a Deus. E aí Davi finaliza assim, no tocante a mim, confio. Isso que a gente tem que fazer. Confio na tua graça, sabe? Graça é aquilo que a gente, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele nos ama. Nós não merecíamos, mas ele pagou por nós. Nós não merecíamos, só que ele nos cobriu de graça. Então isso é um motivo já, só isso já é o motivo primordial para a gente se regozijar, a gente se alegrar, cantar ao Senhor, pular para Ele, louvar, adorar. Amém? Fazer tudo para a honra e glória dele. Só isso já é o motivo. Por isso que Jesus, quando Paulo orou pedindo para afastar dele alguma coisa, né? E Jesus respondeu, a minha graça te basta. Porque a graça é tudo. A graça é maravilhosa, a graça é tudo, a graça nos redime, a graça nos salva, né? A graça nos restaura, a graça nos dá acesso a Deus novamente. Por isso que Davi escreve que regozije-se o meu interior, a minha alma, o meu coração na tua salvação. E versículo 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Muito bem. Então, gente, se vocês estão se sentindo, ou em algum momento da vida de vocês, vocês se sentirem distantes do Senhor, sentirem que o Senhor está distante, que Ele não está respondendo, né? Que Ele está sentindo, você se sente com tristeza no coração. Até quando, Senhor? Se perguntando isso, fica aqui a direção. Regozije-se o seu coração no Senhor. Confia na graça dele. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor, porque ele tem feito muito bem. O Senhor já fez tudo para nós, já fez tudo para nos resgatar.
tudo para que a gente seja feliz, que a gente seja pleno, né? Tá tudo nas nossas mãos. Basta a gente não reter, mas sim a gente liberar ao Senhor tudo aquilo que a gente está sentindo. A Érica falou aqui, né? Me marcou. A gente deve falar com o Senhor naturalmente, né? Falar o que está passando pelo nosso coração. Falar como a gente fala com um amigo, né? Não precisa ser palavras complicadas, tem que ser a forma simples da gente falar. Fale com o Senhor, declare para Ele, regozije-se nele, cante a Ele, que você vai ver que Ele vem até você, Ele vem até você. Hoje eu tive várias visões pela manhã, graças a Deus. Quando você se entrega ao Senhor, você vê a presença dEle, né? Eu vi realmente Ele nesse alto monte, esse Senhor brilhando para nós. E sabe que à medida que eu adorava esse monte, o brilho do Senhor num alto monte veio e se posicionou dentro do meu coração. Ele se posicionou dentro do meu coração. Eu declaro que o brilho, a luz, a pureza, a santidade, a alegria do Senhor, que brilha incansavelmente no alto monte, ela também venha e ela se estabeleça, pouse sobre o coração de cada um de vocês no dia de hoje. Que esse brilho, essa santidade, essa pureza pouse no coração de vocês. E essa pureza, essa santidade, ela queimou dentro de mim, ela me encheu e ela vem a encher vocês também, vem a queimar. Eu declaro que vocês são vistos pelo Senhor, os olhos do Senhor veem em vocês com amor, um amor, sabe, incondicional. O Senhor vê vocês através do amor. Ele vê vocês através da obra de Cristo. Vocês são amados do Senhor, são amadas do Senhor. É assim que o Senhor nos vê. E obrigado por essa graça, Senhor. Obrigado por esse favor imerecido, Pai. Nós recebemos. Quem recebe? Quem recebe dessa graça? Em nome de Jesus. Quem recebe? Conecta então comigo aqui. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua graça. Nós confiamos na Tua graça, como Davi escreveu, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua luz e a Tua pureza, Papai. Que ela venha mesmo habitar em nossos corações no dia de hoje, Pai. Enche-nos da Tua presença. Queima, Papai, com Teu fogo dentro de nós, Papai. Que fique somente a Ti. Sopra o Teu vento nas nossas memórias, na nossa mente, Papai. Nos faz limpos e puros, perfeitos, Papai. Como Tu nos vê, Papai. Que nós venhamos a sentir isso também, Senhor. E nós Te agradecemos. Nós nos alegramos, Pai. E mais do que nos alegramos, nós Te adoramos, Papai. Nós Te adoramos, nós erguemos nossos braços a Ti, Papai. E nós nos regozijamos em Ti no dia de hoje. É o que eu oro em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Beleza, gente? Obrigado aí pelo dia de hoje. Tenham um bom dia. Um maravilhoso dia na presença do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre vocês todos os dias. Amém? Deus abençoe, hein? Valeu, gente.